Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esperando aqui a Fabi e a Ana entrarem. Pra gente começar a nossa primeira live aqui nesse perfil, né? Ana, Fabi, tô vendo que vocês entraram. Olha, de novo, não tava te ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Agora sim, sim. Vamos ver se eu consigo adicionar a Ana. Oi, Aê! Tudo bem? tudo, e você, Ana? Tudo ótimo por aqui. Que muito Os preparativos para Maravilha! subir a montanha amanhã. auspicioso esse encontro, então, hein? Oxe, muito, muito. Que bom. Fiquei sabendo que é a primeira live do perfil, né? Então já quero agradecer de cara. Me sinto muito lisonjeada por, por inaugurar, por estrear esses novos caminhos aí de vocês. Nossa, muito obrigada, gratidão por estar aqui com vocês. Em grande O estilo, né? prazer é nosso. Prazer é nosso. E, né, quero apresentar então um pouquinho a gente, né, e depois também vou, né, passar a palavra para a Fábio para complementar, e depois para a Ana também se apresentar. Mas nós, né, eu e a Fábio, a gente compõe esse projeto que é o NAPTCHA. E NAPTCHA, ele é uma palavra que vem do aramaico e significa, entre muitas outras coisas, alma, né? E ele surgiu, esse projeto surgiu principalmente, né, a partir da formação da FAB como doula da morte, e, né, em que a Ana foi professora dela, e eu não conhecia a Ana, né, é a primeira vez que a gente está se falando, assim, então também é um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje, e a gente viu, assim, né, essa necessidade, a Fabi trouxe também isso, assim, da gente trazer esse acolhimento desses lutos, principalmente, né, na época da pandemia, mas a gente acabou percebendo assim que o que a gente está doulando são as próprias almas, né? Nessas transições que vão além, né, do rito de passagem da morte, né? Mas em todos os ritos de passagem eles contêm mortes, né? Sejam literais ou simbólicas, principalmente as simbólicas. E aí a gente veio e começou a conduzir esses encontros terapêuticos, que eles acontecem uma vez por mês, e se chama os Mistérios da Doulagem da Alma. E aí, junto com isso, também veio essa necessidade de abrir, né, para a comunidade, e aí a gente, né, criou um outro programa, que é o Vou Cuidar da Minha Morte, pois na minha vida tem muita gente cuidando, e cada mês a gente trouxe, né, um convidado, uma convidada, para que possa agregar, né, nesse tema, ou nesses ritos de passagem, e, e a gente fazia para uma outra plataforma. E aí, como teve toda uma mudança, né? Por isso que hoje é a nossa live de estreia aqui. Então, a gente trouxe o Vou Cuidar da Minha Morte, pois na minha vida tem muita gente cuidando aqui para o Instagram, para que também outras pessoas possam participar, possam estar aqui junto com a gente, né? Eu sou Marion e é uma alegria receber todo mundo aqui. E Ana, sim, prazer enorme, gratidão por ter aceitado esse convite. E Fabi, se quiser, né, complementar. Sim, sim, sim. Então, além de trazer todas essas conexões com os lutos físicos e simbólicos que a gente vive, é também, como diz a Ana, descoisar a morte, né? Ela me ajudou muito, eu já tinha um pezinho nessa facilidade de conexão com a finitude,
mas depois da formação de doulagem da morte, né? Então, como doula da morte, hoje eu me sinto parte integrante da morte o tempo todo. E quando a gente fala a respeito dessa possibilidade de olhar para a vida de forma integral, não tem como excluir a morte, né? Quando, quando todo mundo morre, né? É um princípio básico. E essa live em algum momento vai morrer também, então a gente brincava nas aulas, né, que chegava ao fim e a gente ia ter que lidar com essa finitude, lidar com essa finalização de uma etapa, com a finalização de uma história, com a finalização de uma vida, e a gente perdeu isso no meio do caminho. Quando a gente resgata a simbologia mesmo da morte, do arquétipo da morte, a gente percebe que ela não é tão horrorosa assim quanto a gente pensava que ela fosse. E o objetivo de convidar a Ana aqui é justamente isso. Vamos começar descoisando a morte. A Ana também já trabalhou com palhaçaria em hospital, então ela tem muita coisa para compartilhar com a gente. Ana, a palavra é tua. Se alguém tiver pergunta, pode mandar perguntinha no chat que a gente vai respondendo daí conforme vocês mandarem. Fiquem bem à vontade. Essa live vai ficar gravada para assistirem depois e quantas vezes vocês quiserem. Então tá, boa noite mais uma vez, né? Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando por um assunto que permeia a minha vida, né? E não tem como eu não falar da minha história para falar do Descoisar, né? Porque eu já fui coisificada, já coisifiquei, já, né, desde sempre. E aí o perceber que eu que eu coisificava, né, a morte, foi opa, como assim? Né? Eu passei por essa história, eu vivi isso e agora eu estou fazendo isso, estou repetindo isso. Foi um divisor de águas. Assim. Então, afinal, né? Vamos começar conceituando para quem nunca ouviu esse termo, tá aqui com vocês, enfim. O que é coisificar, né? Coisificar é quando a gente exclui, a gente tira completamente o componente emocional, intuitivo e sentimental. A gente tira o sentir da história, da jogada. A gente trata um processo ou uma pessoa ou, né, qualquer coisa como uma coisa, né? A gente coisifica, né? Esse isso algo neurobiológico, né? A gente não escolhe fazer isso. A gente tem um motivo pelo qual a gente faz isso. Né? Porque parece uma coisa tão longe da gente, tá, mas os outros coisificam e eu, né, sou uma alma super generosa, da luz, e eu não coisifico. Todo mundo coisificou em algum momento da vida ou segue coisificando sem saber que está coisificando. Acho que esse que é a grande, né? Por quê? Porque como existe um motivo, então o estresse, a sobrevivência e a justa razão, a gente tem 3 motivos para coisificar, ou seja, para tratar os processos e as pessoas como coisas, né? Bom, vamos lá então. Eu tive a minha primeira relação com a morte quando eu era pequena, tinha uns 4 anos de idade, a minha melhor amiguinha morreu. E eu fui privada de viver esse luto, eu fui privada de ser informada o que tinha acontecido de verdade, né? Então, isso para mim foi um impacto muito grande. Eu segui a vida sem saber o que tinha acontecido, mas, né, essas marcas de uma criança, elas seguem com a gente. Depois, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, a minha professora da escola morreu. Foi fazer uma cirurgia de dente, não voltou mais, simplesmente morreu. Depois o meu pet morreu, depois foi a minha avó, depois estavam todos os primos reunidos para um Natal e um caseiro foi colocar umas luzinhas de Natal e tomou um choque, morreu eletrocutado na véspera de Natal. Foi nos falado assim, morreu. Imagina, estragou o Natal de todo mundo. Depois a outra avó, depois foi o meu pai, depois foi a irmã do meu primeiro namorado. Ou seja, muitas mortes permeando a vida, né? E eu levo muito a sério um ditado que diz que a luz entra em você pela ferida, né? Pela ferida, acho que é do Rumi, se eu não me engano, mas tem outras pessoas que falam também, mas é mais ou menos o mesmo sentido, né? E eu me dei conta que na minha vida profissional, como fisioterapeuta, também tinha muita morte, né? E morte. Eu tinha um certo feedback positivo dos pacientes quando eu lidava com a morte, mas não sabia bem exatamente o que significava isso.
fui fazer um trabalho voluntário com palhaçaria, que a Fabi contou para vocês no início, né? E caí no setor de cuidados paliativos, ou seja, a morte de novo. Aí eu parei, né? Eu não posso mais negar que a morte tá batendo na minha cara, né? E se eu não morri ainda, é porque eu preciso fazer alguma coisa com esse assunto que vem e vem e vem e vem, né? E claro que isoladamente a gente acha que vai resolvendo as coisas, né? Então eu fiz terapia desde muito cedo para resolver esses lutos, né? Mas é aquela coisa, resolve um, resolve outro, mas tipo assim, é a morte, é o tema que tá aí. Eu preciso mudar de perspectiva, né? E quando eu entendi isso e encarei isso, não, eu vou então olhar, eu vou estudar. E aí eu me dei conta de que eu precisava olhar para a morte, para esse arquétipo de uma outra perspectiva, né? Que até então eu olhava para a morte, vivia de uma maneira coisificada. Eu não vivia com as sensações, com os sentimentos, com as intuições que a morte nos traz de bandeja. Não, por exemplo, os processos que eu curei em consultórios de terapia eram com terapia tradicional, né? E não acessavam um além, um transmutar, um transcender os conceitos que a morte nos traz, né? E de verdade não foram curados, né? Quando eu me dei conta disso, e quem me mostrou e me apontou isso foi a Eugênia, que é a minha palhaça lá. Por quê? Porque quando os pacientes decidiam e chamavam pela Eugênia para morrer com ela, eu me dava conta do seguinte, mas só um pouquinho. Por que a Ana, fisioterapeuta, consegue, mas não consegue tão bem, não consegue esse encontro de almas, né? Esse encontro de presença que a Eugênia consegue? E aí eu me dei conta, porque a Eugênia já descoisou a morte. Ela já incluiu a morte. Então, quando as pessoas, por exemplo, confessavam que estavam ali e tinham medo da morte, o ser humano que estava dentro de mim, o meu self, que eu chamo de Eugênio, meu eu superior, enfim, que eu dei esse nome carinhosamente, dizia assim, tudo bem, eu também tenho esse medo, o que a gente vai fazer com isso? Eu incluía a morte, ou seja, eu descoisava a morte, eu não tratava ela como uma coisa. Então, eu acho que a partir dessa minha história, da minha jornada, da minha trajetória, e olhando para trás, claro, e existe esse termo, coisificação, né, e tudo mais, eu entendi que sim, a gente precisa, todos, enquanto seres humanos, olhar com mais carinho para a morte e incluir. Porque se existe a criação, existe a manutenção, existe a destruição, a gente precisa amar da mesma maneira, né? Mas a gente tem essa tendência, assim, de ficar feliz, ficar alegre, não valorizar a tristeza, não valorizar a dor, né? Existe um termo em latim que é amor fati, né? Que é quando a gente encara as experiências da mesma maneira, né? Então, eu amo, mesmo que aquilo, num primeiro momento, a priori, tenha gerado em mim um sentimento ruim, desagradável, que eu não consigo entender, isso me serviu como uma experiência, né? Um final. Então, eu descoisar é eu incluir tudo. E aí, quando a gente fala do assunto morte, né, como a gente está trazendo aqui, incluir também essa nova perspectiva, esse olhar diferenciado para esses finais de ciclo. E é bem interessante quando você traz essa visão, Ana, do descoisificar, do descoisar a morte, porque socialmente as pessoas acabaram coisificando a morte para não sentir, né? Por medo de tudo isso, e como a Marion e eu a gente aborda nos Mistérios da Dolagem da Alma, atravessar esse luto, que é o nome do processo em que a gente se conecta profundamente com a nossa dor. Se está coisificada a morte ou a dor ou qualquer outra situação que traga algum tipo de desconforto, algum tipo de emoção, entre aspas, estranha, a gente finge que não está vendo. A gente finge que não é com a gente. Então, e assim, a tristeza, a raiva, os inconformismos da nossa criança, do nosso ser, da Eugênia, né, da gente como um ser integral, ficam muito à mercê daquilo que realmente deveria ser feito e ser sentido. Porque hoje não é bonito ficar triste, hoje não é bonito você assumir que você tem raiva, nem nada disso. Então a gente engole com farinha, coisifica e finge que não está acontecendo. Esses dias, para exemplificar isso, eu estava atendendo um senhor do Vietnã. E ele tem poucos anos e tudo mais.
e saiu do Vietnã em guerra. Só que ele ficou lá. E aí eu perguntei para ele como é que era isso. Ele disse, não, eu vi todo mundo morrer. E ficou normal. Mas ficou normal a dor de não saber o que fazer com aquilo ainda permanece nele. E aí, isso que a gente chama de travessia do luto dentro dos mistérios da dolagem da alma, faz total sentido quando você traz o sentido da palavra descoisar. Porque é voltar num passo atrás, voltar numa conexão anterior. Então, dar um passo atrás e olhar de outro jeito, né? Sob outra perspectiva, ponto de vista. Eu acho fantástico, né? Eu acho muito essencial isso. E até assim, pegando o gancho, né, Fábio? Pegando o gancho, assim, me veio isso hoje de tarde, eu estava pensando justamente, né, tipo, descoisar, né, tirar, voltar um passo atrás, mas eu fico pensando, não sei o que a Ana pode dizer pra gente, assim, mas será que é dar esse passo atrás? Porque, assim, para mim, assim, quando eu penso esse voltar a algo que era antes, às vezes dá essa sensação de querer voltar para um estado de inocência. E só que ao mesmo tempo, eu fico pensando, tipo, aquilo que é visto não pode mais ser desvisto. Então, se a gente viu que a gente coisificou algo, não tem mais como simplesmente voltar para um estado anterior e dizer, não, isso não existe. Não é essa negação, mas é ao contrário, é a integração, né? É trazer uma perspectiva para além disso. Então, eu não sei qual que é a tua visão, Ana, sobre isso, mas para mim, assim, me pareceu muito claro que não é simplesmente um voltar a um estado anterior, porque aí a gente corre o risco de entrar numa, não sei, talvez uma fantasia, numa ilusão, e sim trazer, tipo, não, eu coisifiquei isso. E agora, a partir daqui, dessa realidade, como que eu vou olhar a partir de agora, sabe? É meio filosófico isso, assim, mas foi o que me veio. Não, mas é exatamente isso. E é a gente admitir, né, que a gente coisifica, que todo mundo coisifica. E olhar, colocar luz nisso, enxergar e fazer diferente. Bom, então se eu coisifiquei, é exatamente isso. Porque no momento que eu me dou conta que eu coisifiquei, eu tô olhando para aquilo lá. Seja lá qual o processo, né? E a gente fala, assim, sempre projetando que a gente coisificou, né? E ok. Mas quantas vezes a gente já não foi coisificada e se permitiu ser coisificada para pertencer, por exemplo? Né? Para estar dentro, para pertencer no processo, para não ter aquela dor de ser excluída, a gente se permitiu não estar de acordo com os nossos valores e se coisificar. Né? E aí eu te pergunto assim, na área da saúde, por exemplo, já que a gente está falando de morte, a maioria das pessoas morrem e optam por morrer num hospital, né? Ai, mas um ambiente de saúde não deveria estar gerando saúde, tá coisificado? Tá. É que a gente já se acostumou dentro do conceito de normose daí, que é a gente vai, engata uma primeira e vai nos processos e não para pensar o que é importante, o que é um fator gerador de saúde ou doença, né? Por exemplo, um paciente, o seu fulaninho, o CA do parto 23, né? O enfisema, a cefaleia do quarto, não, né? Onde os médicos, os profissionais, não só médicos, mas enfim, eu como fisioterapeuta já fiz isso e eu falo daí falando de mim, é muito mais verdadeiro, né, quando a gente já passou pelo processo. Então, assim, isso não é coisificar quando eu faço isso? Porque eu tô tirando o nome da pessoa, né? É o nome da pessoa que eu tô coisificando. E aí a gente fica batendo, achando que não, que tá tudo bonito, que tá tudo lindo, que os processos de saúde, os processos de alma, de psicoterapia, tá tudo... Mas não, quando a gente olha, né, com uma lupa lá, será que esse processo aí que eu tô confiando, ele não tá coisificado, ele não foi repetido tantas vezes, e se alguém não olha um pouquinho, se afasta um pouquinho para olhar, né, a ilha, chamar o Saramago aqui, a gente se afasta um pouquinho para olhar ali, será que não tá coisificado? Então, sim, a gente tem que ter coragem para interromper esses processos, né? Para romper esses processos aí de coisificação. Porque, na verdade, assim, ó, quando a gente enxerga isso, inclusive, enxergar a coisificação é um processo de morte. Olha só, a gente já está ressignificando, inclusive, o processo de morrer,
né? Porque o meu conceito de morte, por exemplo, que é transformar, ação de transcender a forma, ação de transcender a um formato, alguma coisa que já cumpriu o seu papel. Então, se a gente parar para pensar que tudo são degraus, né? E eu cheguei naquele degrau, não tem mais para onde ir. Eu já esgotei aquele nível de experiência, tudo que eu posso aprender, eu preciso morrer para poder subir para um outro degrau, para um outro nível de experiência, né? Porque senão eu vou ficar ali, não vou ir a lugar nenhum. E aí, quando não tem mais lugar para encher, o copo tá cheio, não tem lugar para entrar mais nada, o que acontece? Exato. E assim, até por isso que quando a gente estava, a gente estava escolhendo o nome da página, o nome do projeto e tudo mais, a gente gestou isso, assim, foi algo muito bem elaborado, muito bem escolhido. E quando ela veio com Napsha, né, que significa alma, dentre outros significados, outros sinônimos, a gente colocou ars na frente. Ars é um termo do latim, que significa arte. Então, a medicina, antes de se tornar medicina moderna, vem do latim ars medicina, que é a arte da cura. Então, ars napsha é a arte da alma, porque a gente está percebendo que, de fato, falta alma nas coisas. O enfisema não tem alma, mas né, a Maria, a Josefa, né, quem quer que seja, tem alma, tem dor, tem história, e que precisa ser ouvida, precisa ser entendida, né, pertencente àquele momento, porque às vezes só tem a Eugênia por lá, né? Às vezes não vai mais ninguém conversar com essa pessoa. Eu tenho uma pergunta, Ana, como é que você se sentiu assim? Quando foi que você sentiu que a Eugênia já tinha essa habilidade, que ela já tinha descoisado a morte? Eu acho que foi quando eu comecei a bancar isso e ficar do lado desses pacientes, como Eugênia, né? Uhum. Porque assim, como era muito mais fácil para mim continuar no modelo antigo como fisioterapeuta, né? Inclusive deixar claro para os meus colegas de profissão que eu não era só Eugênia, que eu era uma fisioterapeuta que estava em Eugênia. Quando eu decidi, tipo assim, não, isso não importa mais para mim, o que eu tô aqui, né, o que eu tô, essa presença, esse encontro é de alma para alma. Então não importa, eu não vou mais olhar para a doença, se essa pessoa trouxer o tema morte ou de alguma maneira trouxer algum tema que permeie, que eu também tenho medo de falar sobre isso, eu vou bancar e eu vou falar sobre isso. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com improviso, mas é um improviso até por ali na palhaçaria. Né? É um improviso que não sustenta temas complicados e temas difíceis, não sustenta um caos de um ambiente hospitalar. A gente costuma ir, né? Quando o paciente está limpinho, está cheirosinho, está alegre, né? Mas assim, quando aquele paciente estava ali, né? E muitas vezes eu enfrentei isso numa crise, num caos, num momento de raiva, de explosão, que a enfermagem me olhava e fazia assim, ó, não entra aqui, sai daqui. Eu vou entrar. E aquela pessoa me autorizava pelo olhar, não era uma coisa assim, oi, tudo bem, eu vou entrar. Não, era no olhar. Cruzou o olhar e o olhar fixou, eu vou entrando devagarinho, tu continua me olhando, tu tá autorizando a minha presença. Então foi nesse momento que eu vi que não, aqui existe um momento de conversas difíceis, né? E a vulnerabilidade, o ridículo do palhaço autorizava as conversas de ridículo, as conversas do quem eu sou de verdade, né? Então, e ali tinha uma graça, não era rir por rir, eu nunca trazia nada pronto. Aquelas gags que são, né, momentos quebra-gelo que a gente aprende na palhaçaria. Quando eu estava no hospital com pacientes em cuidados paliativos, isso não funciona. Né? Então, assim, existia esse espaço para uma construção de uma conversa e a partir dali, né, existia a graça, existia esse momento. E aí que eu me dei conta lá do quanto é coisificado, né? O quanto o resto dos processos se tornam coisificados quando eles não são verdadeiros, né? Quando a gente não está olhando para essa alma de verdade. Uhum. E eu tava pensando assim, será que a gente coisifica, né, a morte, por exemplo, porque a gente se sente talvez extremamente impotente diante dela? Com certeza. Com certeza. Quando tu te identifica, por exemplo, com o paradigma biomédico, que está olhando só para o corpo físico,
e tu sabe que aquele corpo físico vai acabar, tu te torna impotente, porque se ele vai acabar e tu não pode fazer nada para isso, dá um pânico, dá um caos, né? Então, assim, acho que à medida que a gente vai se desidentificando só com a realidade física, abrindo os olhos para alguma coisa que transcende, que está por trás, né? Disso, algum sentido nessa existência, tu começa a ficar um pouco mais confortável, tu começa a conseguir te aproximar desse tema, né? Então, assim, independente se tu vai estar ali questionando o sentido daquela biografia, ou se tu vai estar questionando o sentido de um sistema maior pelo qual tu pertence, ou tu vai estar questionando o teu próprio ser dentro do macro, de uma macroexistência, né? A tua consciência micro dentro do macro, né? Isso são condições que vão te ampliando um pouquinho a visão e tu vai perdendo, assim, tu não vai te sentir tão importante, porque inclusive a tua morte faz sentido para o todo. A tua morte, né? De alguma maneira vai fazer sentido para algo maior. E até talvez assim, né? Esse suportar sentir, seja lá o que for, né? Talvez seja isso que permita que essa aproximação alma com alma aconteça e permita esse momento, assim, esse estalo, assim, do tipo, eu descoisifiquei a morte, ou seja, qualquer outro assunto, assim, eu me permito sentir o que quer que venha, né? Então, eu não fico tentando não me sentir impotente, ou não sentir tristeza, ou não sentir raiva, eu tomo aquilo para mim e eu assumo, né? Eu estou sentindo isso, não preciso esconder, né? E às vezes o esconder não é nem dos outros, é da gente mesmo, né? A gente mesma, claro. Claro. Porque uma coisa que vem depois desse momento que a gente está falando agora é o que eu posso escolher o que eu faço depois. Então, assim, ok, acolho o que vem, o sentimento, mas assim, o que eu vou fazer depois disso, com isso, aí sim é uma escolha, né? E aí sim essa escolha tem que estar alinhada com os teus valores, com uma coerência de valores pessoais, né? Porque senão o que acontece? A gente sente uma coisa, pensa e age de outra maneira, que é o que tu trouxe agora. Então, eu sinto aquilo, sinto dor, ou sinto raiva, ou desconforto, né? Eu penso sobre aquilo, mas na hora de agir, eu escondo, ou eu boto os pés pelas mãos, eu ajo de uma maneira exagerada, de uma forma exagerada, que isso vai implicar em outras consequências. Então, assim, a gente conseguir ter a coerência entre o sentir, o pensar e o fazer, e tá ok com isso, né? É muito bom, assim. É de verdade quando a gente consegue entender que a gente está no caminho certo, eu acredito. E assim, Ana, você me veio assim, você acompanhando os processos, né, de morte mesmo, nos cuidados paliativos e tudo. Você tem alguma história, assim, deve ter muitas, né? Mas assim, de alguém que estava ali num processo de, assim, realmente de não aceitar o que estava acontecendo fisicamente com ela, e aí, né, isso foi se amolecendo. Como é, assim, poder ser testemunha desses processos, assim, sabe? Ou, tipo, alguma história que você percebeu isso. Tenho muita curiosidade, assim, de saber como que se deu como que se dá essa transformação. Tenho duas. Vou tentar ser rápida para trazer as duas, assim, que são as que eu mais gosto, né? Uma de um paciente que ele jogava carta, né? Ele adorava jogar carta. E quando eu comecei a visitar ele como Eugênio, enfim, ele trazia a palavra morte, mas ele não tinha coragem, porque ele não queria assustar quem estava ao redor dele, a família, né? Ele já tinha lucidez, tá? Mas sabe aquela lucidez, assim, em cima do muro, que precisava que alguém validasse o que tu tá sentindo para tu poder enfrentar de verdade? Então, assim, eu posso dizer que era uma lucidez, mas aquela coisa assim, mas será mesmo? Né? Se alguém me disser que o que eu estou sentindo, eu posso estar sentindo, né? Porque, na verdade, o que acontece no hospital é que, às vezes, os pacientes não podem nem chorar, né? Porque, tipo assim, não chora, vai dar tudo certo. Às vezes, uma crise de choro, eu já entendi, eu vou embora daqui, eu preciso resolver algumas coisas ainda, mas eu não vou mais fazer parte desse mundo e tal. Tu quer desabafar, né? Se tem um buraquinho ali e um líquido que sai, tu quer, e essa catarse faz parte. Então, esse paciente jogava carta e tal. E aí eu pedi para jogar carta com ele e tal, e aí ele deu as cartas, e tinha um morto, né? Tinha que separar o morto.
E aí a gente falava bem alto na hora, eu tô louco pra pegar o morto, quem é que vai pegar o morto? Mas não vai dar pra gente acabar hoje, porque eu tô morta de fome. E daqui a pouco alguém vai começar a morrer de rir. A gente começou a usar, a trazer a palavra morte, né? Essa brincadeira trouxe a palavra morte para que a gente pudesse conversar sobre isso, né? E ele mesmo, né, trouxe uma questão de que estava de verdade, tudo estava bem com isso, com essa aceitação, e que ele não falava por conta de não magoar e de que os familiares não estariam preocupados. E essa forma de falar era uma linguagem que ajudaria ele. Então ele me chamava para que eu pudesse, porque senão iam achar que ele estava louco, né, falando de morte sozinho, mas como alguém validava isso, então tudo bem. Então isso abriu portas para que o assunto viesse à tona, né? Para que ele, inclusive, elaborasse de uma maneira mais profunda. E uma outra situação de um paciente que estava com muita raiva, né? Mas isso não foi diagnosticado no sentido de que os profissionais da saúde não entendiam que ele tratava mal todo mundo, porque, afinal de contas, ele ia morrer de câncer, né? E tipo assim, bom, nada mais honesto e mais verdadeiro do que eu estar morrendo de raiva de uma coisa que eu não entendo, né? De que eu não acho justo, entrar, sei lá o que se passava, né? Daí vai da consciência de cada um, enfim. E não poder expressar aquilo. Além da doença que estava no corpo dele, o não poder expressar a raiva deixava ele mais adoecido. E aí, normalmente é isso que acontece, porque a gente ganha um remedinho cala a boca, né? Para não fazer fiasco, porque não pode chorar, não pode gritar, não pode expressar, e a gente fica naquele. E aí, existia dentro da. Eu tinha feito um curso de palhaçaria onde a gente aprendeu a usar objetos, né? Nos aventais, no bolso, aventais, para que se precisasse, tu lançava a mão para fazer uma brincadeira e tal. E eu sempre carreguei uma pistolinha de água no bolso do meu avental, mas nunca tinha tido oportunidade de usar. E aí, quando eu cheguei para esse paciente, que também foi difícil, assim, a chegada, eu passava no quarto dele, a gente se olhava e ele puxava o lençol. Passava de novo, ele fingia que não olhava, fingia. E a enfermagem sempre falava, né? Não vai lá, ou então querendo me colocar, né? Tipo, vai lá, quero ver o que tu vai fazer com aquele paciente que vai te encher de osso, né? E eu nunca desisti dele, sempre ia lá, até que um dia ele ficou me olhando. E aí eu entrei, e eu fiquei, vários dias eu entrei e a gente só ficou se olhando. Eu dava tchau e ia embora. Entrava, ficava olhando, dava tchau e ia embora. E aí um dia eu não falei nada e ele falou assim, eu tô com raiva. Tô com raiva porque eu tô com câncer e o câncer vai me matar. E eu fiquei olhando para ele, sustentei aquele olhar, sentiu que ele estava, tentei, né? Sentiu que ele estava sentindo aquela raiva, aquela coisa, né? E perguntei para ele, tu já matou alguém? Já quis matar alguém? Ele me olhou assim e eu assim, é agora que eu vou puxar aquela arminha, né? E aí eu puxei a arma de plástico, tipo assim, era uma situação tão ridícula, se a gente parar para pensar, tipo assim, tão surreal disso poder acontecer e disso dar certo, que deu certo. Ele pegou a arma, ele não sabia o que fazer, primeiro ficou me olhando, tipo assim, o que é essa pergunta, essa arma? E aí ele apertou, quando ele viu que apertou e me molhou, né? Ele apertava com raiva. Então, assim, ó, e me molhou inteira, né? E aí depois eu fiquei dias indo lá e levando a arma. Ou seja, aquela raiva, ela foi colocada dentro de uma comunicação não verbal, de um gesto. Eu não precisava falar nada, nem ele, mas o fato de me molhar devagarinho e ele pensar no que estava acontecendo, pensar naquilo, ele elaborou, né? Eu não precisei fazer nada, foi só um gesto. Então, assim, foi muito legal, porque daí o que acontece? A equipe e os familiares perceberam que ali tinha uma mudança, né, nele. Sutil, lenta, mas que modificou até o dia que ele morreu, né? Em relação a essa expressão do que ele estava sentindo. É impressionante, né? Como a presença certa e a possibilidade de você permitir a emoção vir acontece. A Janaína está fazendo uma pergunta para a gente. Ela diz assim, vocês falam sobre o pós-morte com a pessoa que está sendo ajudada? Elas perguntam sobre isso? Perguntam, não sei a experiência de vocês, mas comigo a experiência como doula, né? E aí depois que eu tive essa experiência, então na palhaçaria, eu tive a oportunidade de me assumir como doula da morte, né? Uma vez que a morte estava ali escancarada, né? E acompanhei pessoas a domicílio, segui acompanhando pessoas em hospital. E sim, existe isso.
Mas o que que acontece? A gente tem o nosso conceito e a gente não pode, mais uma vez, colonizar o outro, né? Nós somos um país colonizado, onde muitas coisas nos foram impostas, né? E então, assim, essa conversa, ela surge de maneira natural à medida que tu escuta o outro em relação às crenças dele. Tudo que ele já ouviu falar, tudo que ele acredita em relação, se ele tem alguma religiosidade, se ele exerce essa religiosidade, né? Porque uma coisa que já aconteceu comigo, que é o coping religioso negativo, coping espiritual religioso negativo, é quando a própria crença da pessoa, a própria religião, não dá conta de explicar ou coloca em xeque e traz mais sofrimento ainda, mais dor e sofrimento, né? Então, assim, por melhor que filosoficamente seja essa explicação, esse dogma, às vezes, com a história do paciente, a realidade, ela entra em choque. Isso traz mais dor, né? Então, assim, a gente ouvir, a gente conversar, porque aos 45 do segundo tempo, a gente não vai converter ninguém, nem esse é o objetivo, porque não existe crença melhor do que a outra, né? Então, agora, já que lá na minha crença judaico-cristã, se eu fui uma má pessoa, eu vou para o inferno, então agora eu vou virar espírita, porque espírita tem ali né, tem o meio do caminho ali, eu posso reencarnar de novo, posso ter uma segunda chance, né, posso ficar no umbral. Isso não existe, né, gente? Então, assim, a gente procura ouvir e a gente acompanha a pessoa dentro da crença dela, né? Mas, assim, nunca impor alguma coisa, né? E de maneira nenhuma que cause mais sofrimento e confusão, porque esse momento não é um momento de confusão. A pessoa já está em situação de vulnerabilidade, né? No caos. Tu tem que estar com, né? E outra, acho que não existe um momento de fala, um momento, assim, para elucubrações, né, para a gente filosofar sobre o assunto. E mais realmente, como a Marion trouxe, dar um sentido e deixar com que o sentir, o intuir se faça presente. Então é mais um escutar, permitir com que o outro se escute, né, e que ele possa expressar tudo que está ali, né, do que tu falar alguma coisa, enfim. Uhum. Acho que é mais ou menos por aí. É um encontro, né? Assim, esse lugar mesmo de estar disponível, estar com o outro, né? Que é muito, é diferente de você tomar uma posição de, não estou aqui para ajudar o outro. Na verdade, não, eu estou aqui num encontro, duas pessoas, duas almas, olho no olho, né? E eu acho que e muito assim, né, dessa tua fala, assim, a gente traz muito, eu e a Fábio também, nos encontros dos mistérios da dolagem da alma, assim, no sentido de que a gente propõe alguns exercícios, mas é aquela coisa assim, se sinta livre para fazer ou não, sabe? Se fizer sentido para você, né? Ou então o que faz sentido para você. É muito mais uma postura de estar ali acompanhando, né, do que realmente de colocar ou impor qualquer coisa, porque não faz sentido, né? Quando a gente entra nessa postura, assim, perde, eu acho que se esvai todo a preciosidade do que é o contato humano mesmo, né? Pessoa com pessoa. Existe a questão da dor existencial, né, no final de vida, que é muito forte. Ela se confunde com os outros tipos de dores, assim, com a dor física, com a dor emocional. Na verdade, é um somatório, né? E o que a gente pode fazer, às vezes, é tentar levar essa pessoa para esse lugar, levar numa meditação ou numa conversa, ou fazer através de recordações, né? Em que ela se lembre dos momentos que ela foi ela de verdade, né? Essa frequência de lembrar dos momentos onde tu foi completamente livre, autêntica, que tu conseguiu, isso ajuda muito no momento da passagem, né? Isso acho que é um segredo especial, assim, é um pulo do gato, porque tu sai, é como se tu fizesse a pessoa estiver consciente, conversando, trazendo tudo isso, porque às vezes quem traz isso são os familiares, né? Então a pessoa está inconsciente, ela está ouvindo aquilo, obviamente, mas quem relembra esses momentos são os familiares. Mas quando a pessoa, tu consegue perceber no olhar dela um brilho, sabe? Tipo assim, ó, esses momentos, por menores que for, porque às vezes a gente, né, tem uma vida inteira sendo quem a gente não é de verdade, né, vestindo uma máscara, uma persona, e infelizmente a gente, né, são as pessoas onde a gente vê mais sofrimento lá no final de vida, mas lembrar desse momento por
pequeno momento, um instante, te faz ir para esse lugar, tipo assim, nossa, minha vida, minha trajetória valeu a pena. Então, se valeu a pena, eu tô aqui onde eu tô, vale a pena, sabe? Parece que traz uma leveza, algo realmente muito especial, assim, que acontece nesse... E aí, se a gente tiver privado o sentir da história, ou seja, se esse momento tiver coisificado, e não for possível de trazer isso, de ter essa conversa, mais um exemplo de que, né, a morte está cada vez mais coisificado, porque o morrer hoje se dá em UTI, os pacientes entubados, né? E, enfim, os familiares não têm acesso, então é complicado, né? Visto que a gente teve aí de processos de Covid, onde foram realmente assim que aconteceram as mortes, né? E aí, trabalho para vocês aí, né? Trabalhar esses lutos aí das pessoas que estão aí vivas, que sobreviveram, e que estão com os processos de morte coisificados. Aí, tá paradinho, congelado nesse trauma, né? Como é que a gente vai fazer isso? Congelado nesse trauma e, assim, além de estar congelado no trauma, tá com aquela dor pulsando, né? Tipo, extravasando do corpo já, e a pessoa está impossibilitada de se observar nesse sentido e de se aventurar nessa travessia. Então, a Marião e eu, a gente sempre fala, né, que essa travessia da alma, tanto de quem está partindo como de quem está ficando, a gente criou o programa justamente para estar de mão dada com essas pessoas, para permitir que elas se expressem dentro daquilo que elas consideram adequado, que elas sintam de fazer. Então, a gente acaba se surpreendendo e se alegrando muito com o resultado dos encontros, porque a presença de uma doula da morte, de uma doula da alma, de uma doula do nascimento, são essenciais para qualquer rito de passagem. Eu estava estudando esses dias, na antiguidade, eles iam parir, tinha uma doula da morte junto com a doula do nascimento. Por quê? Porque a menina nunca mais vai voltar a ser menina. Então, o rito de passagem da mãe para a mulher, né, da menina para a mãe, para a mulher, é muito dolorido. Fora que, assim, na antiguidade, havia o falecimento tanto do bebê quanto das mães com muito mais frequência do que hoje em dia. E são lutos e são situações antagônicas, né? Porque no momento de vida a gente está trazendo a morte, mas a pulsão da existência é a mesma. Tanto que existem relatos, né, de mulheres que estão parindo e entram em orgasmo. Existem relatos de pessoas que estão morrendo e entram em orgasmo, porque de fato é uma liberação, de fato algo que transcende tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe. Não é à toa, né, que em francês orgasmo se chama de a pequena morte, porque é algo que você se libera totalmente de qualquer coisa que você carregue, qualquer estigma, qualquer história. Então, se você não faz isso, você não consegue de fato se entregar para aquilo que precisa ser. Para ter um orgasmo, a gente tem que descoisar, não tem jeito. Né? Né? É um ótimo exemplo, porque tem que ter o sentir. Então já começa por aí, né? Eu acho que a gente está muito alinhada, porque quando vocês falam, né, trazem o termo travessia, nada mais, no meu entendimento, não sei se eu estou errado, mas nada mais é do que um descoisar, né? É atravessar, é sair da forma, é olhar para. Então, assim, nossa, é muito bom tá aqui. A gente parece que a gente está falando realmente a mesma língua, né? Cada um falando da sua perspectiva, do seu lugar de fala, mas a gente está caminhando para o mesmo lugar. Esse é o nosso desejo para a humanidade, né? Olha, vamos acordar, vamos entender que a gente pode, durante a vida, atravessar, descoisar, tirar as cascas, né? Ser quem a gente quer ser e quem a gente veio para ser, né? Com as dores, com os amores, com as felicidades, com as tristezas, alegrias e tudo mais que o pacote pode, né, nos oferecer aí. Isso é muito bom, uma delícia. Muito bom mesmo. E até assim, né, tava lembrando de uma fala de uma professora minha, que é uma sacerdotisa, e ela sempre falava assim, pra gente que a morte e o renascimento são como dois lados de um mesmo véu. Né? E aí estava falando da travessia, e a Fábio também trouxe a travessia, é isso. Então, se você se permite atravessar
né? Olha os tesouros que tem, isso é a transcendência, né? E a gente poder trazer esses temas, assim, e falar e realmente descoisar esses temas tabus, assim, como morte, como sexualidade, né? É essencial, assim, para o momento que a gente está vivendo, né? Para um momento de transição mesmo, não só nas nossas vidas pessoais, mas enquanto humanidade, né? Porque a gente já percebeu que do jeito que tá, não dá, né? E em Não algum dá. A gente tem que atravessar e descoisar o modelo né, de humanidade que está aí. É isso que eu ia falar. Em algum momento, a gente, acho que especialmente o Ocidente, se perdeu dentro dessa percepção, né? E dessa possibilidade de você, de fato, se entregar para esse momento. Então, por exemplo, aqui, acho que o luto tem... A licença luto tem 3 ou 5 dias, não sei. E todo mundo acha que nesse período a gente se recupera. E assim, cada um é cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Num dos encontros de dolagem da alma que nós fizemos, a gente abordou, trouxe o arquétipo de Ísis e Osíris para falar a respeito da importância da conexão com a necrópole, né? O Antigo Egito, que é uma das civilizações mais antigas do mundo, tinha a necrópole no meio da cidade, aberta para todo mundo visitar, e tanto que as pessoas vão para lá para visitar o sarcófago, né? Para visitar túmulos. Uhum. A gente parou de olhar para isso com esse encanto que quando a gente vai para o Oriente a gente olha. Então na Índia as pessoas vão para Varanasi para morrer perto do rio Ganges e as pessoas vão para lá para observar isso. As pessoas aqui do Ocidente vão para lá para observar isso, para entender o que é que tem de tão misterioso. Não tem mistério, tem a entrega, né? Tem a conexão real da vida, porque se a gente está aqui em algum momento a gente vai deixar de estar, isso é fato. Não tem como negociar isso, né? Apesar das tecnologias estarem avançando, apesar de ter muito recurso em hospital para prolongamento da vida, mas até que ponto, né, essa vida deve ser prolongada? Em que momento isso deve ser utilizado? Porque hoje o que a gente percebe é que por uma incapacidade de se comunicar adequadamente, às vezes em linguagem não verbal mesmo. Então, quando a gente está fazendo a formação de dolagem da morte, a gente usa muito a linguagem não verbal e a gente vê o quão potente é isso. É um olhar no olho, é um segurar na mão, às vezes mesmo virtualmente. Porque a gente entende e sente a presença adequada e acolhedora para aquilo. Tipo, vai, seja feliz. O que você quer fazer? O que está faltando para você expressar? É um choro? É um grito? Então, traz essa expressão artística, essa expressão natural e espontânea, que a criança preserva ainda, mas a gente fica tão coisificado, já tão pequeno, que a gente começa a ficar, né, duro, quadradinho, entregue num lugar que não tem espaço para a gente. Como eu gosto de dizer, uma girafa na caixa de sapato. E aí, como que a gente dá conta disso, né? E trazer, falar sobre esses assuntos, eu sempre me empolgo, adoro, porque tanto quanto falar da morte, falar dessas dores, falar da vida, nos aproxima da nossa essência. E aqui, mais do que acho que no Oriente, o Ocidente carece muito mais disso. E esse é um dos motivos pelo qual a gente está aqui, né? Falando sobre isso, descoisando tudo isso e trazendo a presença dessa que permeia tudo. E nada deve ser excluído, né? A gente exclui, né? Ah, porque é um conceito do Oriente, porque é um conceito do Ocidente, mas só um pouquinho, se a gente começar a incluir as coisas, né? Quem sabe a gente começa a fazer essa experiência, né? De incluir as coisas. A gente tem um preconceito também com a sombra, com o que é feio, com o que dói, com alguns bichos a gente tem muito preconceito, né? E não consegue olhar o que isso tem de bom, o que isso traz, né, enquanto energia. Então, assim, eu acho que antes de qualquer outra coisa, a gente ter a consciência de que parte do caminho a gente está, né? A gente costuma falar isso assim, só um pouquinho. Então, que parte do caminho que eu tô para começar essa travessia ou para começar esse descoisar? Eu tenho que primeiro, né,
olhar para mim, a gente só, né, transcende a sombra quando a gente aceita ela. Se eu não acho que eu não tenho sombra, eu não vou transcender nada, porque, afinal de contas, né, vou Não tem nascer pra onde assim, ir. vou ser assim e assim vou ficar. Então, assim, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, no sentido de, assim, não ter preconceito, né? Não ter, acabe tudo, seja o que for, que a gente é podado lá e é limitado quando é criança, começa a ter escolhas um pouco diferentes, um pouco, né, dentro de uma diversidade de possibilidades que as crianças têm de escolhas para ser, já começam a olhar diferente, já começam, porque assim não pode, porque assim não, né? A gente começa a se coisificar para pertencer e daqui a pouco a gente nem sabe mais quem a gente é. E aí a gente morre com uma dor existencial, às vezes sem nunca ter se permitido ser diferente, ter dado um grito né, de independência, um grito de liberdade, ou se experimentar, porque a gente também não é obrigado a saber quem a gente é, mas a gente pode se experimentar, né? Enquanto profissão, enquanto sexualidade, enquanto qualquer aspecto da vida. Por que não, né? Mas às vezes a gente fica com corte de cabelo, por exemplo, a vida inteira. Ou a gente se veste da mesma maneira, ou a gente trabalha com as mesmas coisas, ou a gente tem o mesmo tipo de linguagem, a gente não ousa experimentar, né? Para sentir e às vezes quebrar um preconceito. Isso é muito difícil a gente, né? Criar e ter esse conceito, essas noções de liberdade desde cedo. Isso coisifica, gente. Isso coisifica e muito. E como? E como? Ana, acho que a gente já está chegando mais perto, né, do nosso final da nossa live. Mas traz aí o que você... os próximos eventos que vai ter, você falou que está subindo a montanha, tipo, fala um pouquinho sobre esses eventos que vão acontecer, e também eu e a Fábio, a gente fala um pouquinho dos nossos, e assim vai trocando nesses minutos finais. E, aliás, se alguém mais tiver alguma pergunta para Ana, podem fazer, tá? Que são os últimos momentos. A gente está num projeto muito lindo sobre Descoisando a Morte, né? Em diversos lugares. E a partir de amanhã a gente vai estar numa montanha sagrada maravilhosa, onde a gente vai poder ter essa conversa não verbal com os elementos, né? A gente, dentro dessa minha formação transpessoal, a gente entende que a gente é formado por elementos bioformadores, né? Então, terra, água, fogo e ar estão dentro da gente. A gente pode sentir essa dança durante a vida. E conforme a gente sente essa dança durante a vida, quando a gente se aproxima da morte, a gente é capaz de sentir também e perceber, né? Isso é uma das coisas que, aos nossos olhos de doula, gritam, né? Quando esses elementos eles precisam se dissolver. Só que durante a vida, nos processos de morte, a gente também tem esse mesmo movimento. Só que a gente coisifica e não sente, né? Então, às vezes, passa por uma dissolução do casamento, ou um trabalho que a gente precisou, né, encerrar. Qualquer ciclo que se encerra, na verdade, existe essa dança dos elementos. E se a gente está atento, a gente consegue perceber essas características. Então, a gente está fazendo eventos em relação a isso agora, né, pequenos eventos no sentido de acordar as pessoas, né, para esses elementos. Esse é o evento aí que tá à luz aí de acontecer. E já vou adiantar para você que a gente está até pensando em trazer em breve, né, a Ana e a Rosa Cruz, para virem fazer um descoisamento da morte aqui em Curitiba, né? Encontros presenciais, amorosos e não verbais, para a gente entrar em contato com essa escuridão. Né? Vamos lá, vai ser um prazer. E amanhã, até, assim, né? De novo, assim, amanhã a gente vai ficar sexta, sábado e domingo lá em imersão, grupo de mulheres, né? E muitas vivências, né? A gente está com uma proposta diferente também, que é o curso de OCARDS. Então, que a gente vai estar nesse evento de amanhã trazendo OCARDS, mas existe também uma proposta de um curso de OCARDS, que são cartas, né, metafóricas associativas. O que é isso? São imagens para a gente elaborar um monte de coisa e autoconhecimento, enfim, a gente começar conversas e começar a nos sentir, começar a descoisar através de imagens. Então, esse é um outro mini curso, mini workshop que daqui a pouco a gente vai estar lançando. Aliás, já lançou em São Paulo e Porto Alegre, né? Que são essas cartas, são 10, 12 baralhos, né? Alguns deles vêm com imagens e
símbolos, outro que é o O-Card mesmo, que é o primeiro que iniciou, ele vem com imagens e palavras. Então a gente pode abrir ele, não é um baralho de adivinhação, e não é um baralho de tarô onde vem recheado de arquétipos, não. São realmente imagens feitas por artistas plásticos e um psicólogo alemão, que chama Moritz, né, um psicólogo humanista, e ele criou essa metodologia para a gente poder trazer imagens, né? Então, assim, é mais uma forma da gente estar trazendo a arte para a gente conseguir, né, esse processo de autoconhecimento e também o processo terapêutico. Então, esse vai ser o próximo passo, além dos elementos aí na montanha. Que legal, que legal. E as travessias, falem das travessias agora. Eu achei muito interessante, assim, você falar dessa coisa dos elementos, porque muito também do nosso trabalho, a gente fala a mesma língua, fala coisas diferentes, mas com a mesma língua, de alguma forma, sabe? Dentro do nosso trabalho, assim, eu e a Fábio, a gente trabalha muito com esse retorno ao ventre. E esse retorno ao ventre, ele é um retorno elemental, né? Desse reconhecer esses elementos dentro e fora de nós, mas principalmente esses processos dentro de nós. Então é incrível, assim, perceber essas similaridades também, assim, e ver que, né, estamos muito nesse alinhamento mesmo, né? E aí amanhã a gente tem nosso encontro, eu e Fábio, então, nos Mistérios da Dolagem da Alma. E amanhã a gente vai estar trabalhando o arquétipo da velha sábia, dessa anciã em nós, que é essa parte de nós que sabe morrer, né? Seja a forma como for, sabe o que é realmente se deixar ir, se deixar dissolver, né? Então a gente vai estar trabalhando isso amanhã. Então quem sentir, né, tá lá na nossa bio, tem um link de inscrição, e amanhã às 7 da noite. Nossa, que legal. Que delícia, que não é o morrer, senão, né, voltar para o útero da grande mãe terra, né? A gente saber ir com tranquilidade para o caos, ir com tranquilidade para um grande desconhecido. Bora chamar essa sábia aí, né? Bora chamar dentro da gente, acordar. Com certeza. Que legal, Gurias. Adorei participar aqui com vocês desse bate-papo. Muito bom. Foi um prazer, foi um prazer. Como sempre, uma honra. E aí, para a gente finalizar, eu queria pedir que você deixasse um recado final para a galera, Ana. Um recado final. Ai, difícil isso, né? A gente precisa sintetizar. Suas últimas palavras. Então. Isso que a gente conversou agora, né? Eu acho que é muito importante, assim, se cada um de nós pudesse fazer esse autoexame, né? E conseguir perceber se está sentindo, pensando e fazendo, se está coerente, né? Com aquilo que realmente é. Porque um dia isso vai vir à tona. Quem vai se cobrar vai ser a gente, né? Em relação a ter feito as melhores escolhas, né? E seguir o coração não é metáfora, né, gurias? Então, a gente fazer esse tema de casa aí e ouvir o coração e ouvir e fazer, né? E agir para onde a gente sentiu e a gente pensa que ele está nos chamando, está nos levando, eu acho que é a pedida aí para todo mundo nesse momento. Acho que é isso. Gratidão. Obrigadão pelo convite. Sim, sim. E aqui a gente encerra mais esse encontro. Vai ficar gravado para quem não assistiu. E qualquer dúvida, estamos à disposição também, tá bom? Boa noite. Gratidão, Ana. Boa noite.